Graças a Deus. Meus amados, hoje nessa manhã está com a responsabilidade de trazermos o Senhor, será a nossa Roa Sheila Valabel. Vamos estar orando por ela. Eterno, mais uma vez, em trono da tua graça, nos achegamos e te agradecemos por dar a barra. Muito obrigado pela tua unção derramada sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Eterno, tome agora o pregador desta manhã nas tuas mãos, use-o segundo o teu beneplácito, cale a cada coração presente, aqueles que estarão nos assistindo, ministra sobre as nossas vidas, segundo o teu beneplácito. Abençoe e dispensa os teus favores sobre o pecador, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Choramos gratos em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Irmãos, toda vez que eu estou aqui na Mirá, hoje especialmente, a gente se sente tão pequenininho. Eu tive um sonho, não lembro, acho que foi semana passada, que eu estava numa festa. E às vezes todo mundo tinha toalhas azuis assim, aquele azul royal, lindo, brilhante. E as pessoas pareciam que eram todos homens, estavam todos de branco. Mas assim, eu, na minha concepção naquele lugar, pareciam marinheiros, eram pessoas da marinha, pareciam isso. Não sei porquê eu pensava isso. E eu entendi que eu também estava com um vestido azul. E eu saía lá para fora e vinha uns homens enormes. E quando eu cheguei aqui, eu me lembrei desse sonho. E eu dizia assim para ele: eu sou tão pequenininha, vocês são tão grandes. E aparecia um sapato na minha mão, muito lindo, azul royal, um salto imenso. Eu falei: por isso que eu preciso desse sapato, porque eu não consigo chegar nem com ele perto da altura de vocês. E eu entendi que aqueles eram os anjos, que eles se vergavam para me servir algo. Só que eu não sei o que eles estavam servindo. Eu sei que eu indagava isso. Eu preciso desse sapato. Eu só vi o sapato na minha mão, um par. E eu olhava para eles, eu vi que eles eram muito grandes, fortes, sabe? E eu estando em casa, né, foi na segunda, não foi? Que você levou a fazer o exame, não foi? Foi. Eu estava em casa e eu estava esperando a Camila chegar para deixar um amor comigo. E eu passei rapidamente assim de um quarto para o outro, eu estava enrolada na toalha que eu estava vindo do banho. Irmãos, eu vi um vento, um vulto branco assim, passar. Eu vi, eu fiquei assim, arrepiada. Aí eu fui devagarinho: meu Deus, será que entrou alguém aqui? Eu tinha deixado a porta aberta para eu entrar. Aí eu falei: não, isso é coisa do Senhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que estar o tempo todo diminuído mesmo. Porque tudo que nós cantamos aqui, que Ele que vence as nossas lutas, a nossa redenção existe por causa dEle, tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle, Yeshua. Então esse é o tempo da nossa salvação, um tempo de se alegrar, um tempo de agradecer e um tempo de muita vigilância também. Porque nosso inimigo das nossas almas, que está sujeito à vontade de Deus, ele opera no mundo espiritual. E ele tem operado malignamente com toda sorte de males sobre os homens, sobre as vidas. Porque tudo exige sangue, todo sacrifício exige sangue para a expiação dos pecados. E nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele faz o quê? Copia. Ele copia. E com toda sorte de maldade, ele vai, tira vidas de pessoas para ter aquele sangue. Mas o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já fez o último sacrifício por nós. E nós temos o quê? Uma vida inteira para agradecer. Cada dia, cada minuto, tudo que Ele faz,
E ainda que as coisas diante dos nossos olhos sejam difíceis, Ele é o nosso Hashem. Ele é o nosso Senhor. Nessa paraxá, o Senhor gerou no meu coração, Mashiach, o nosso cordeiro de Pêssah, porque é um Shabbat de Pêssah. Nós estamos na semana de Hamatzot. Às vezes eu fico perguntando, Senhor, os teus mistérios são tão grandes, 7 dias de Hamatzot, depois entramos numa contagem, essa contagem do homem, o que vamos fazer, cada um de nós, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver do Espírito, os frutos do Espírito. Vamos ter bondade. Será que nós precisamos buscar mais bondade, mais longanimidade, mais benignidade, domínio próprio, sugestão, obediência ao Senhor? É uma subida. Nós estamos numa subida para receber, lembrar que recebemos a Torá, lembrar que o Ru de Deus desceu para nos habitar em nós, para nos ter condições de obedecer, de caminhar, de não se sentir sozinho quando Yeshua foi trasladado aos céus. Então, vamos ler ali Êxodo, Timóteo, capítulo 12, o versículo 21. Vamos ler 12, versículo 21, até foi lido aqui pelo nosso rosto. Diz assim, na Bíblia hebraica: Então Moshe chamou todos os líderes de Israel e disse: Selecionem, separem cordeiros para suas famílias e matem o cordeiro de Pêssah. Amém. Nesta leitura nós vemos aqui a recordação do momento que foi instituído o Pêssah ainda lá no Israel, bem como a sua primeira celebração do Pêssah na terra prometida em Giló. Depois que os israelitas cruzaram o Jordão, no Israel, cada família era obrigada a escolher um cordeiro, abatê-lo e colocar seu sangue no topo e nas laterais do batente da porta. Ou fazia, ou obedecia, ou pereceria. Será que Hashem mudou hoje? Ele não mudou. E é triste quando ouvimos, isso já passou. Yeshua já fez tudo. Sim. Mas o Senhor continua nos ordenando que esse sangue esteja bem acessível aos olhos do mundo espiritual e dos que estão à nossa volta, que nós somos diferentes. Que aquele inimigo ele tem que passar por cima da gente. Ele não tem que entrar nas nossas portas. Portas, coração, portas deste edifício espiritual que foi erigido por misericórdia de Hashem pelo sangue do Mashiach. Então, não mudou. Não mudou. O Senhor tinha que fazer desta forma para que nós compreendermos, para naquele momento ser estabelecido uma ordem. Então, o que eu vejo ao longo de todos esses anos é que a marca do batente da porta do nosso coração e suas laterais não estão totalmente cobertos pelo sangue do Mashiach. Existem falhas, existem brechas, e com essas brechas já nos fala no livro de Correte, que quando há uma rachadura, por trás dela tem o quê? Uma serpente. Não entendi? Eclesiastes? Desculpa. Então a gente entra, tem uma serpente atrás do muro. Para quê? Por que ela está ali? Ela está ao derredor, procurando quem possa tragar. Então nós temos que obedecer esta marca que foi feita, agradecer, para que o inimigo sempre possa passar por cima, porque maldição sem causa não
momentos adversos da vida, então a gente acaba deixando umas pequenas rachaduras sem a marca do Mashiach. E isso não pode acontecer. Porque às vezes não compreendemos, né, por que nós mudamos, por que nós estamos tão emocionais, por que nós estamos tão emotivos para poder demonstrar nossa fé. Hoje, com muita emoção, para demonstrar fé, o amor, mas precisamos de emoções ou precisamos de convicções? Será que eu tenho convicção da minha salvação? Será que eu tenho convicção de que se hoje o Senhor resolver que hoje Ele vai me levar, será que eu tenho a convicção de que se eu descer o pó da terra, no dia que Ele disser que vai tocar os chofarotes, eu entrarei, eu ressurgirei? Nós temos que ter esta convicção. Nós não podemos estabelecer uma rocha, estar em cima de uma rocha, como se estivesse em cima de uma areia. Porque a emoção está em cima de uma areia. Porque vai vir ventos. No mundo tereis aflições, mas a gente diz, tem de bom ânimo, porque vai ter luta. Mas Ele disse para o Pai cuidar de nós. Que Ele cuidaria de nós. Então, será que nós estamos convictos da nossa fé? Porque aqui o Senhor determinou uma ordem. Aí Ele falou lá no versículo 22, pega um punhado de sope, mergulha no sangue da bacia e coloca um pouco desse sangue em cima e em ambos os lados do batente da porta. Eu me lembro que eu, na minha ignorância jovenzinha, eu estava ali fazendo o meu curso, o meu segundo grau, porque o meu objetivo de vida sempre foi ser uma médica. E eu estudava para ser médica. E eu estava ali num curso lá no MEA, Leopoldo Maranhense. Os nomes, eles eram evangélicos. Não sabia, sabia depois. E na hora que tinha o espaço para você lanchar, ele tinha um culto. Tinha um culto lá no auditório. E um dia me chamaram para esse culto no auditório. Irmãos, naquele dia ali, eu fiquei tão sensível ao que estava acontecendo, a palavra que está sendo dita, ela veio de encontro ao meu coração, e eles fazem o apelo, não faziam aquela apelo, e eu fui à frente. Eu senti Deus me chamar naquele dia. Eu estava nos 17 anos ou 16 anos, acho que uns 16 anos. E eu fui, assim, como criança que diz, vem, e você vai se entregando. Eu fui. Acho que foi a minha primeira conversão. Porque se você não tratar, se você não trazer, não agregar para perto, acaba o quê? Vem o inimigo e rouba aquela semente. Isso aconteceu comigo. Por isso que houve outros momentos em que eu me converti de novo. Porque aquele primeiro, eu já vi esquecer. Então minha mãe foi usada, minha mãe que já se encontra no repouso com o Senhor, foi usada, foi levada para uma congregação e ela me chamar, mas eu já estava naquele momento da minha vida totalmente no mundo. E ali eu tive a oportunidade de estar um dia num culto e sentir aquele mesmo chamado que eu senti na primeira vez que eu me converti. Aquela semente, ela foi roubada, então não foi de toda apagada. Naquele dia, o Senhor tocou-me de novo e eu estava sentado e ouvi aquele pastor que também já estava descansando na glória do Senhor, meu primeiro pastor, e ele falava como se estivesse olhando para mim, dizendo aquelas palavras. O Rua usou ele e ele olhava para mim e ele falava aquelas palavras e disse, como ele sabe isso da minha vida? Porque o Rua sabe. O Rua sabe. E aí ele falava comigo. E no final, como sempre eles fazem, né? Hoje nós chamamos marketing digital CTA, uma ação. Vamos ter uma ação. E ele teve uma ação. E ele me chamou aqueles que desejariam, naquele dia, aceitar o Mashiach. De novo, eu me converti.
De novo eu fui na frente. Mas antes de eu ir, aquele inimigo que já tentou apagar a primeira vez, ele tapou meus ouvidos. Eu fiquei surda. E eu só ouvi a boquinha do pastor fazer assim. E eu dizia, não sou surda, porque eu não estou ouvindo. Aí eu falei, eu estou ouvindo, eu não sou surda. Para você ver que mesmo na nossa ignorância, você tem autoridade. E eu falei, eu quero ouvir. Eu ouvi fez assim, nós temos autoridade. Amém. Mesmo na ignorância. Mesmo como crianças. Quando a gente abre a boca e determina. Eu hoje determino na Satã que você não vai entrar na minha vida, na minha casa, no meu negócio. Não vai. Não vai. Ainda mais conhecendo o poder que há nesse efeito, vamos dizer assim, esse momento que criou um efeito perpétuo. Até hoje, o sangue do Mashiach continua operante para todo aquele que o recebe como Salvador. E eles fizeram isso. O sangue do Cordeiro botou ali, batente da porta. E aí, o destruidor passou por cima deles. E assim ele tem passado por todo aquele que anda em obediência. Vem lutas, vem de Deus, mas nós temos que ser trabalhar. Nós somos um vaso na mão do oleiro. A gente tem que ser moldado, mandando isso aqui, moldados conforme a tua lei. E se não houver adversidade, a gente não volta. A gente vai se desviando do caminho. A gente se desvia muito fácil do caminho. Muito fácil da verdade. Irmão, não é fácil perseverar. Eu tenho vivido isso. Não é fácil perseverar. A gente tem uma inclinação muito rápida para se desviar. Muitos já estão até em cima do muro. E quando fica em cima do muro, você vê que Shaul falou, olha, estava lá pregando, você cochila. E quando cochila, pode cair morto e acabar tudo. E tudo aquilo que se iniciou termina naquele momento de distração, naquele momento de sono ali. Você vai cair e não vai ter quem se segure. Porque ele caiu. Por misericórdia, houve uma ressurreição. Mas nós temos que vigiar. Isso nos chama a atenção. Então, ali ele passou por cima e eles foram poupados daquela praga da morte dos primogênitos. Eles foram poupados. E nós temos sido poupados. Quantas das vezes nós pudéssemos imaginar ou ter os olhos espirituais abertos por situações de grande perigo que a gente nem percebeu que passou. Situações que a gente fala de livramento. A gente só entende, nossa, eu estou no livramento por isso. Você só sente. Olha aí, o Senhor passou-nos. Ele não permitiu que o destruidor entrasse na nossa casa. Ó, a primeira casa é essa. Para refletir na casa que está em volta. Por isso que nós temos que, em todo o tempo, pensar como está o meu edifício espiritual. Porque tem todo um caminhar de obediência. Vamos tirar os ferimentos? Vamos limpar? Vamos obedecer algumas determinações? Vamos. Mas meu coração está junto nessa caminhada? Será que eu estou obedecendo esses preceitos como uma tradição boa, mas com meu coração ligado a Ele? Porque não adianta falar e não praticar. Como o Tiago diz, é como você olhar no espelho e sair dali, você já não lembra mais como está de novo a posição do seu cabelo. Vamos dizer assim. Aí eu arrumei assim, deu um vento, mudou. Então nós temos que viver, irmão. Ainda mais quando nós estamos vendo que o fim está se aproximando em passos largos. Como estaremos preparados para momentos mais adversos? Eu sempre tenho sentido assim, será que nessa festa a gente vai realizar
Será que ano que vem nós vamos voltar a ter o peça de novo? Por causa do quê? Do que nós estamos observando. O Senhor já fala. Quando você vê chegar, né, os frutos, as estações, você começa a entender que está se aproximando algo. Então, será que nós estamos atentos, irmãos? A gente tem que ficar atento. A gente não pode deixar que haja uma rachadura no nosso muro, ou a gente ficar em cima dele e dormir e, cair. Ainda mais nesse momento em que do outro lado está bem perigoso. Então, enquanto nós estivermos aqui, ele vai passar, o destruidor, por cima. Aleluia, nós vamos dar glória. Baruch Hashem, Senhor, o Senhor livrou, o Senhor providenciou, Senhor, o mês iniciou, Senhor, o mês acabou, Senhor, hoje foi um dia, amanhã, segundo a tua vontade, viveremos ele, porque é assim que nós estamos vivendo, irmão. Cada dia, um dia. Cada dia eu inicio agradecendo já pelo dia que ainda nem começou. Para quando chegar no fim do dia, eu agradecer redobradamente, porque até aqui Ele nos ajudou. Essa deve ser a nossa caminhada, irmãos. E então, a salvação, ela vem por esse sacrifício de Yeshua. Quando nós lemos ali em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz assim: na verdade, a lei exige que quase tudo seja o quê? Purificado com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Então, se Yeshua não tivesse se dado, se Deus não tivesse se amado de tal maneira como nos fala no livro de João, o mundo, a gente não estaríamos hoje aqui. Ele deu seu filho e o seu filho aceitou. Você imagina quando Yeshua estava lá no Getsemane, ali, clamando, orando, naquele momento que ele disse, Lama Sabachthani, e ele está dizendo, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas segundo seja feita a tua vontade. É isso que tem que aprender, irmãos. Quando a coisa está tão difícil, está difícil aquela caminhada, está apertado demais, e ele está quase querendo desistir. Diga, seja feita a tua vontade. Aleluia. Yeshua fez. Nós somos convidados a andar nas pegadas de Yeshua, porque senão não venceremos, irmãos. Não vai ser livro nenhum, não vai ser pessoa, não vai ser homem falando, é as ações que o nosso Redentor viveu, que nós temos que olhá-las, mirá-las e lembrar nessas horas, que é assim que o Mashiach passou. E eu vou vencer, porque ele disse que ele venceu. O pior que seja, eu já passei pelas sombras da morte, e pela palavra do Senhor ele me ordenou a vida. Cada de nós podemos passar. E aí você te ordena a vida, ele me deu voz para falar, porque eu não ia falar. Ele me curou, me deu voz para falar, para continuar a falar, me deu pés de novo para andar, corpo de novo para se movimentar, porque eu não viveria mais para trabalhar para ele. O corpo não ia mais responder. Então ele disse, não, levanta-te e anda. Que recebamos essa palavra todos os dias, quando estiver beirando a morte, beirando as lutas, beirando as dificuldades, você está vendo o impossível diante de você, você não sabe o que fazer, lembra que o Senhor está dizendo, levanta-te e anda. Amém. Porque é assim que nós vamos vencer, porque ele venceu. Não é emoção, irmãos. Nós fomos chamados para ser pregadores de emoções. Não somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser profetas dos dias atuais. Profetas, trabalhadores da última hora. Nós vamos chamar para tocar o shofar. Nós vamos chamar para ecoar a verdade, para trazer estrutura, firmeza às vidas. Porque ninguém vai ficar sem passar lutas,
adversas. E se elas não tiverem a marca do Mashiach, se elas não tiverem com o seu coração frontal, lado, marcado o sangue do Mashiach, o destruidor não poderá passar por cima, porque isso é uma ordem. É uma ordem. E nós temos que trazer isso para hoje. É para agora. O Pêssar não é só hoje, não foi só quarta-feira. O Pêssar é todos os dias marcado em nossa vida, para nós vencermos. Aleluia. Então, nessa praga final sobre o Israel, a morte dos primogênitos, as boas ações e a justiça do povo não os salvaram do julgamento. Está vendo? Não salvou. Não salvaram do julgamento de Elohim. O sinal do sangue na verga da porta que salvou. Então não é isso. Não é? Ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, porque é fiel. Não. Você é salvo por causa do sangue. Lembra disso. É o sangue. E por causa do sangue, nos tornamos justos. Andamos em verdade. Andamos em fidelidade. Andamos apregoando, como apregoeiros da palavra, como fala. Somos pregoeiros da verdade, não de emoções. Aleluia. Mas de uma verdade que te cura, que te liberta e que te salva, que é o sangue. Então não adianta. Porque eu fiz tudo isso. E Yeshua já fala, não vos conheço. Mas eu expulsei demônio do teu nome. Não vos conheço. A gente não pode brincar com o sangue. Ele tem que estar o tempo todo aqui. E isso vem pela nossa obediência. Porque se Moshe disse, Senhor, apaga o meu nome do livro da vida, se tu não honrar o teu nome sobre esse teu povo, você acha que o nosso também não pode ser apagado? Você acha que é uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não é não. Isso são teologias errôneas que colocam uma convicção errada nos corações. Nós temos que manter o sangue. Temos que manter portas fechadas para que o inimigo passe por cima. Isso é real, irmãos. Isso são todos os dias da nossa vida. Para o Hashem. Da mesma forma, não somos salvos por nossas obras, mas pela fé no sacrifício do sangue de Yeshua HaMashiach. Então ele diz lá em Efésios 2:8: pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é o dom de Elohim. Nem eu tenho fé. E você tem fé? A fé vem por ele, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Se você não ouve a palavra, como você vai desenvolver fé, irmão? Como você vai passar os dias maus? Porque, irmãos, quando eu estava lá naquele leito, eu não me lembrava nem de como orar. Mas eu falava com Deus em espírito. Aleluia. Porque o meu espírito era cheio da palavra. Mas os meus lábios não conseguiam proferir essa palavra. Eu não conseguia lembrar humanamente, ali racionalmente usando o corpo, da palavra. Eu não sabia nem como orar. E Deus me cuidou de mim nesse momento. Foi um momento de mais adversidade. O inimigo queria tomar posse do teu corpo. Mas o Senhor, todo o tempo, enviava o anjo dele, trazia situações para guardar, para livrar, porque ele disse: eu te visitarei no leito. Amém? Ele fala e ele cumpriu, filhos. Então, irmãos, esse é pela fé, a fé que vem pela palavra. Eu não posso viver, irmão, sem conhecer a palavra. Eu não posso achar que eu estou pronto para ensinar. Eu não me encontro, eu não me sinto preparada para isso. Porque nós temos que mergulhar nas revelações que o Senhor vai trazendo à medida que eu me derramo lendo.
te saltam os olhos. Opa, que interessante. São detalhes da palavra, que são pequenas portas, como já fala, se não me engano, no último capítulo de Romanos, que a palavra são portas que se abrem. E elas vão se abrir à medida que você mergulha nela. Aí o Senhor abre uma porta. E Ele me deu esse sonho para mim, quando eu estava entrando na restauração, quando Ele me chamou para Majaé. Ele me deu um sonho com muitas portas. E Ele abriu uma porta, eu vi a serpente de cara, recebi, e foi assim que mudando a veste. Deus te dá sonhos te mostrando que veste você está vestido. E Ele vai te vestindo à medida que você busca. Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de quê? De todo o vosso coração. Amém. Eu tenho que querer. Eu tenho que buscar de toda a minha força. Porque, irmão, tudo vai cooperar para eu não abrir essa porta. Tudo vai cooperar para eu não buscar. A hora, o trabalho, os problemas, a dificuldade, tudo. Mas se nós dissermos, eu farei, ninguém vai impedir. Por isso que eu digo que não é emoção. Você tem que viver na condição ali racional com o Senhor, para que Ele opere maravilhas. Baruch Hashem, aleluia. Messias, Ele é o nosso cordeiro de pêssego. Isso é o cumprimento profético. Pois ali João vai, em Yohanan capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele não falou, eis o fulano de tal que tira o pecado do mundo. Eis o roxo de tal que tira o pecado do mundo. Eis o... Não. Ele falou, o Filho de Deus. Eis o cordeiro, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho. Ele abriu um caminho. Ele nos religou a Adonai. Ele, por meio do seu sacrifício, porque Ele falou lá naquele dia, onde Ele estava em dor profunda, Ele foi traído, Ele foi abandonado pelo seu, mas ali naquele momento, em profunda dor, Ele disse, Pai, seja feito a tua vontade, Baruch Hashem. Por isso hoje nós estamos aqui. Aleluia. Por isso hoje nós estamos aqui. Baruch Hashem. Aleluia. Como não glorificar Yeshua HaMashiach? Aleluia. Ele é mais do que tudo. Ele é tudo. Porque Adonai fez tudo para Ele, por Ele, por causa dEle. Ele é a palavra, Ele é a Torá viva no meio dele. Aleluia. Tudo que fazemos aqui são atos proféticos daquilo que sombras, daquilo que viveremos em realidade com Ele. Andar com a Torá, imagina nós andarmos com Yeshua, no momento que estaremos com Ele ali no milênio, mas Ele vai reger com vara de ferro. Você imagina esse Yeshua maravilhoso, reger com vara de ferro. Você acha que Ele vai dar uma chance? Ele não vai vir mais assim. Ele veio pregando a verdade para a minha vida, mas agora Ele vai voltar com vara de ferro. Ele vai dar como um Melech, como um rei, e como um rei justo. Errou? Tchau. Não tem essa de cochilar mais. Não tem essa mais de dormir. Não tem. Simplesmente se será o quê? Banido, corrigido por Ele, porque Ele diz que Ele vai reger com vara de ferro. E acabou. Então vigiar e orar. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o cordeiro pascal salvou o povo da destruição, quando Yeshua morreu naquela estaca, naquele madeiro, Ele fez expiação pelos nossos pecados. Em Isaías 53, 7, eu vou até que ler na Bíblia hebraica. Isaías 53, no versículo 7, diz assim: ainda que maltratado, a gente não gosta de ser maltratado, a gente fica já olhando, todo dia por aqui. A gente fica todo doidinho. Yeshua, ainda que maltratado, olha só, foi submisso. A gente
ele quer fazer o que eu quero, e vocês estão muito retrógrados, está muito isso. Yeshua foi submisso. Submisso a quem? Ao Pai. A uma ordem, a um evento que tinha que acontecer, porque senão o mundo já teria acabado. Então, ainda que maltratado, ele foi submisso, ele não abriu a boca. A gente leva um cristão, já dá um grito, já faz um escândalo, já briga com todo mundo, já quer bater em todo mundo. Ele não abriu a boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Foi sentenciado forçado. Ele não abriu a boca. Porque, irmão, a gente não precisa provar quem nós somos. Você não precisa provar o que você é. Você precisa viver. Se alguém disser, tu é isso, olha para a cara dele e não fala não. Se é, por um acaso, você não precisa provar para ninguém o que você é. Você não precisa provar do que você é capaz ou não. Você não precisa provar o que Deus colocou no seu coração. Você precisa ser, viver. E pronto. Aleluia. Então ele vai falando aqui. Ele não abriu a boca, como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Depois da prisão de sentenciamento forçado, ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes. Irmão, olha isso. Ninguém foi lá brigar com Yeshua. Isso é Shaul que está falando. Olha quanto tempo antes. Ninguém foi protestar. Deus já estava revelando o que era acontecer. O profeta já estava bem na boca. Me dói, irmãos, me dói demais quando eu vejo situações assim, dentro da igreja, dentro dos terrenos, onde eu vejo Yeshua, parece que ele está só sentadinho ali no cantinho, ninguém lembra dele. Ele é tudo. Sem ele nós não somos nada. Por isso que eu falo, emoção não muda ninguém. Você tem que olhar para aquele que foi levado lá na cruz, aquele madeiro. Olha o que ele está falando aqui. Ninguém de sua geração protestou, e hoje também. Hoje eu não vejo o nome de Yeshua ser exaltado. Eu não vejo o nome de Yeshua ser gritado nas esquinas, nas termilotes. Eu não vejo o nome de Yeshua ser exaltado à altura que ele merece. Eu não vejo. Está oculto. Parece que ele virou comando de novo. Está o tempo todo oculto. Como pode isso? Se ele virar com vara de ferro reger o Mele de Israel, não protesta mais por ele, nessa geração também. Ele foi por ter sido eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, que merecia o castigo. Ele não pecou, ele não errou, e carregou sobre si o pecado do povo, porque Deus escolheu, determinou que fosse assim. Mas se ele dissesse que não, Deus ia acabar. Mas ele escolheu obedecer também, porque ele amou. Aleluia. Ninguém dá seu filho, ninguém dá suas coisas, ninguém faz nada pelo outro. As pessoas a gente faz porque Deus gera no nosso coração a bondade. Deus gera no nosso coração ações. Mas humanamente, primeiro eu, segundo eu, como diz, farinha, como é que é aquele, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ainda é assim. Ainda é assim. Infelizmente, todos nós pecamos nessa área. Você olha que a tua farinha está pouca, opa, vamos ver escondidinho. Às vezes tem outro está clamando lá fora. Não dá para dividir não, vamos esconder aqui. Infelizmente. Se
Se nós, olha como Deus é perfeito, de festa em festa, o que Ele está fazendo conosco? Está nos ensinando. De festa em festa, eu vou para pensa para lembrar de quem? Do Mashiach, do sangue que foi derramado para expiar meu pecado. Aí Ele diz, agora, olha só, tira esse fermento de você, para você receber a Torá, para você receber o Lua. Tem muita gente que ainda está passando as festas assim, ó. Não está entendendo. Isso é a misericórdia de Deus. Por isso que eles estão de festa em festa. Uma começa a outra, acaba uma, começa a outra, porque a gente não pode ficar parado. Nós temos que ficar em movimento o tempo todo. O tempo todo nós temos que estar sendo se sacudir. Acorda, oliveira, acorda, árvore, acorda, você está dormindo. Você vai perder a sua salvação se você não vigiar. E a misericórdia de Deus, juntamente com tudo que Ele já determinou, Ele vai e ainda coloca as aflições da vida para sacudir, 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 para você lembrar de onde tu veio, para você lembrar que você esteve no Egito, no Mitzray, para você lembrar quem você era, para você lembrar que você também pode ser o próximo traidor dele, o próximo que abandonou ele. E essa palavra ninguém ouviu, mas essa que acha mais. Aleluia, Baruch. Essa que desperta. Glória a Deus. Essa que nos bota no nosso lugar. Está dizendo assim, toma vergonha, garoto. Vai pro teu lugar, olha quem tu és, pau da terra. Olha quem tu és, lembra? Você é pau da terra. Bichinho de Jacó, acorda. Olha como Deus nos desperta, irmãos. Olha o seu amor. É o que eu vejo o tempo todo, o amor de Deus. Hagor Hashem. Então, foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios e em sua morte ele estava com o rei. Quer dizer, em qualquer lugar. Olha a desonra. E aí a gente fica chorando porque somos desonrados. A gente fica chorando porque ninguém liga para mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Só pode pegar a cozinha e tirar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tirando as cozinha e contar. E Yeshua passou por tudo isso, como ovelha muda, calar. A gente tem que tomar vergonha, nós temos que tomar vergonha, e despertar que o que passamos não é nada. Aleluia. Glória a Deus. Quando colocamos nossa fé nele, aplicamos simbolicamente o sangue do Cordeiro Pascal, preparado antes da fundação do mundo, já a nossa redenção. Quando Yeshua estava com o Pai criando a terra, ele disse assim, é a minha delícia, Senhor. Está criando tudo contigo. Ele já sabia. Ele já sabia. E passou a caminhar com o povo. A rocha começou a caminhar com o povo, porque o coração era tão obstinado que Deus fala, saiu. Senão eu vou matar todo mundo. Vai o anjo do Senhor. Vai e anda com o povo. E ninguém reconheceu que o filho estava ali. O pai ia matar todo mundo. Não, vai. Porque se eles chegarem próximo de mim, eu vou matá-los. E ele tentava, mas eles, não, Senhor, não, Senhor. Olha o teu nome, Senhor. O que vão dizer os povos, Senhor? Mas eu não tenho condição mais, mas eu vou fazer outro povo a partir de você. Eu vou acabar com esse povo. Irmãos, a palavra de Deus te ensina todos os dias. Todos os dias. E a misericórdia dele faz o quê? Se renova. Porque ele pode e já poderia ter destruído esse mundo há muito tempo. Olha o que é, nós não conseguimos entender o amor do Pai. Nós precisamos entender um pouquinho. A gente nunca vai alcançar isso. Não temos um corpo perfeito para isso. Mas nós temos que tentar, pelo menos. Eu vejo que muitas pessoas, diante de qualquer dificuldade, se desesperam. Diante de qualquer dificuldade, já começa a gritar, ficar perturbado.
Deus chamando. É porque esses conceitos estão fragilizados na sua vida. Aí quando você lembra disto, quando você se vê em cima do muro, distraído, ou quando você se vê deixando aberturas, brechas na sua vida, lembra que a morte está do outro lado. Lembra disso. Porque hoje nós conhecemos, quando nós estávamos na ignorância, o Senhor usou o profeta Isaías para dizer que ainda que o teu pecado fosse da cor dos calados, que ele apagaria tudo, lançaria na profundeza do mar. Acabou. Mas a partir dali, acabou. Está entendendo? A partir dali eu tenho que ter uma postura. A partir desse momento que eu me converti, que eu trouxe uma consciência, que eu passei pelas águas e deixei o melhor, eu não posso voltar ao que eu era antes. Eu estou de novo trazendo o nome de Yeshua a vergonha. Não é o teu nome não, é o de Yeshua. Você está dizendo que a morte de Yeshua não valeu de nada. Você está fazendo isso aqui, ó, que foi falado aqui. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado na terra de Deus. Você está sendo mais um Judas. Mais um. Irmão, a gente tem que trazer à consciência essas verdades. Nós temos que parar. Nós temos que orar. Nós temos que se dedicar ao estudo da palavra. Não é ficar buscando aqui e lá, não. É aqui, ó. Aqui, mergulha. Mergulha que os conceitos estão aqui. Glórias ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 a 20. Olha aqui. 1 Pedro. Capítulo 1, do versículo 18. Olha aqui. Essa Bíblia aqui é tão pequenininha, lequinha dela, não vai hoje. Vamos lá. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível, como prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas o revelou para a Harit Hayamim, para os últimos dias. Foi para agora. Foi para agora. Criou lá no início, para no final ser revelado. Aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Yeshua nos deu a certeza de que o Senhor passará por cima de nós quando julgar o mundo. Já deu a certeza disso. Mas eu que tenho que manter a porta fechada. Eu que tenho que manter o sangue ali nas minhas venas. Para que esse sacrifício que virá passe por cima. Por cima da verba das nossas casas. Aleluia. Pois ele vai julgar o mundo. Mas se colocarmos nossa fé nele e em seu sangue expiatório, ele vai passar. Em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Entre as primeiras coisas que lhes ensinei e que vocês receberam está o seguinte: o Messias morreu por nossos pecados. Ponto. De acordo com o que diz o Taná. O que nós acabamos de ler lá no Taná? Isaías. Olha aqui revelando. Conforme Moshe, conforme os profetas, todos falaram de Yeshua. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com o que diz o Taná.
E foi visto por Kefa, Pedro, e pelos 12, para provar que ele ressuscitou. Mais tarde foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, cuja maioria ainda vive, ainda que alguns tenham morrido. Aleluia. Ele ressuscitou e ele provou que ele ressuscitou. Interessante que quando Deus me usa, tanto com questão de morte e questão de vida, ele sempre me mostra aquele que ainda não nasceu com um desenho, aquele que morreu com um desenho. Interessante. Quando eu vi a minha neta, ainda internada, era um desenho, mas era um desenho de uma criança. E com as características do que ela é hoje, e mais bochechuda quando ela ia nascer. Exatamente. Então Deus mostrou, e como eu sabia que era menina, porque ele põe as características. Ele põe nascimento, coisas de meninas, caristinhas de meninas. Porém, outro dia Deus me deu um sonho sobre a situação da igreja. Deus me mostrou a noiva sendo sugada por um vampiro. O que é um vampiro? Os falsos profetas sugando as noivas. Estão ali despreparadas, estão ali com azeite, fogo, com a lamparina apagando ou quase apagando, estão sendo enganadas por falsas palavras, por falsas pregações, por emoções. Hoje as pregações são motivacionais, né? Todo mundo quer te botar para cima. Quando a gente fala como estou falando agora, não tem nem que saber você. Ninguém gosta de mim. Mas nós somos como os profetas. Nós fomos chamados para falar a verdade, a frequência da verdade. Nós fomos chamados para isso, não para trazer emoções das pessoas, mas para despertar, porque o dia está chegando. Aleluia. Amém. Então aí nesse sonho também Deus me mostrava um patamar, tipo uma mesa, irmãos. Era uma mesa antiga, cheia de desenhos de homens. E esses homens, ele dizia que eram os sábios. Os sábios. E essa mesa partia. E quando ela partia, ela massacrava a igreja. A igreja que o Senhor deixou morrer por ela. A vergonha, ele mostrava a figura de um pastor evangélico. E eu via aquela mesa partir. Quer dizer, estão massacrando o meu povo. Quem disse que não é meu povo? Quem disse que não são? O muro de separação acabou entre Israel e a igreja, entre a igreja e o judaísmo. O mundo acabou, mas estão massacrando. Ele me mostrou. Depois desse mesmo sonho, ele me mostrou a figura de um rabino, pegando uma palavra, botando em cima do armário. Aí ele dizia, me dá minha Bíblia, me dá minha palavra, me dá minha Bíblia. Não, deixa lá. Porque isso aqui não é mais tão importante. Importante são que aqueles homens escreveram. Nem tudo é ruim, mas também nem tudo é bom. E o que o Senhor mostra? Porque é isso que está acontecendo. Porque o profeta tem que falar a verdade. Quando você lê Ezequiel 33, você vê o que Deus fala. Ai de ti se não falar, ai de ti se não anunciar. Então ele te dá revelações, ele te dá sonhos para você abrir a boca e falar. E não vai agradar, mas tem que falar. Assim como eu vi mais um, que é como se ele passasse rápido. Talvez entrou, viu que não era bom e vou sair daqui. Então Deus, ele não deixa ninguém enganado. Tudo que ele quer que a gente saiba, ele vai revelar. Para a gente entender que tem que ter cuidado com o caminho para não se desviar dele. Por causa das emoções, por causa do marketing. Irmãos, hoje nós viramos marqueteiros de primeira classe. Em tudo. Para os negócios e para pregações. Para sortear. Marqueteiros falando, o que o marqueteiro faz? Ele vai falar a sua dor.
Ele vai falar o que você quer ouvir. Você vai se agradar porque Ele está falando o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. É diferente. Então, por isso, nós vemos hoje, dentro de uma rede social, muitos, milhões, e outros como eu, um pouquinho, e está bem metido. Não baixei. Por quê? A gente não trabalha com isso. Nós não estamos aqui para vender mentira. Estamos aqui para vender falsidades. Estamos aqui para falar a verdade. Tanto no teu negócio, você tem que ser sincero. Eu fui atender uma cliente ontem, porque ela estava desesperada. Essa cliente passou um problema sério. Teve seu bebê e acabou tendo um AVC logo depois do parto. Aí o que fizeram? Já botaram uma faixa aqui para a mama dela, por ele secar. E ela ficou ali internada, o bebê dela já entrou em forma. E ela quer voltar a amamentar. Irmãos, é quase que impossível. Porque você tem uma janela. Falo da minha profissão. Você tem uma janela. E essa janela é pequena. Se você não entrar nessa janela, você perde, ela passa. Então, é aquele momento que o seu corpo está preparado para você nutrir. E de repente diz assim, não! Você cortou. Seu cérebro entende. Aí ele pega o que? Ele manda um fator inibitório e diz, não desça mais leite. E para quebrar isso para voltar, tem que querer muito, tem que pedir ao Senhor. Eu consultei até umas amigas e falei, sabe, a pessoa já está assim, falei, não, vamos tentar. Vamos tentar. Não custa tentar. Para você entender que realmente você desejou e você não vai carregar aquela culpa. Sabe que a pessoa carrega aquela culpa, irmãos? Ai, eu não consegui amamentar meu filho. Ela carrega essa culpa porque isso é natural daquela que gera. Ela está gestante, o corpo dela está preparado para isso. E de repente ela vive uma fatalidade e quer fazer aquilo, mas aquela janela foi tirada. Isso é fisiológico. Para mudar isso, a gente vai ter que lutar muito, mas isso será que eu quero? Tá, a gente passa. Você prescreve. Ó, tem que fazer isso, isso, isso. A pessoa fica olhando isso, isso, isso. Será que vai? Às vezes eu vejo também as pessoas, a gente prescreve a verdade, prescreve as atitudes, as ações, e aí fica, como já ouvi, isso é pesado. Muito pesado. Pesado? E o que isso fez? Foi o quê? Então, quase terminamos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi ressuscitado, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Até a ressurreição dele entra em creche na cabeça de alguns. Ele diz em João capítulo 11, versículo 25, né? Capítulo 11, versículo 25, fala-nos assim. Disse-lhe Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem deposita a confiança em mim, viverá ainda que morra. Olha que promessa. E quem vive e confia em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Ela lhe diz, sim, Senhor, creio que você é o Messias, o Filho de Deus, o que deveria vir ao mundo. Então, ainda que eu esteja vivo e morra, o Senhor diz, você vai viver. Ele está falando de vida, não sai ressurreição. Ele está aí. Se Yeshua morrer, essa mulher agora, e Yeshua voltar daqui a 10 anos, nós vamos ressurgir. Essa é a fé, essa é a promessa que Ele nos deu. Também em Hebreus 11, capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Dos judeus, dos céus, vê aqui.
capítulo 1, né? Capítulo 1. Estamos quase terminando. Prometo. Pastor que briga comigo, porque eu falo que estou terminando, estou terminando. Capítulo 1, versículos 3 e 4. E este filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Adonai, sustentando tudo que existe por sua palavra, poderosa, depois dele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à mão direita de Hagdullah Bamoromim. A direita está lá, em nada, com o nosso Pai. Então, irmãos, semelhantes a nós, tornou-se poderoso para nos socorrer. Em Hebreus 2, 17, 18 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são dados. Concluímos: o Cordeiro voltará para os que o aguardam. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disto o juízo, assim também o Mashiach, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É que sameia, que pensa sameia a todos uma feliz peça, que nós tenhamos força para cumprir Aramatzos, a vontade do homem, entendendo o sacrifício. É isso que nos faz prosseguir, é isso que nos leva a obedecer. E assim os frutos do Espírito da nossa vida vão começar a crescer se estão pequenos ou a amadurecer se já estão grandinos. É um processo. Nós somos árvores que dão frutos. E qual é o fruto que nós estamos produzindo? Esse é o peso do Senhor. Amém. Hashem, Senhor abençoadíssimo, pretendo ter calado os nossos corações, ter aquecido os nossos corações para estarmos atentos à sua voz. Ficamos em pé, vamos cantar a capela uma das músicas que eu mais gosto. Nesse observamos brancar sacerdotal. Yivarete Adonai, Bisperecha, Yahir Adonai, Parecha, Ivomecha, Isa Adonai, Parecha, Via Secreta. Resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem Yeshua Mashiach, Adoneino, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E Raça Meia, continuamos em festa de bênção. Que Deus abençoe.